Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro, você precisa ser muito cego, burro ou doente para não enxergar o quanto o governo federal, estou falando do governo federal, foi omisso, irresponsável e bandido durante toda essa pandemia. Eu repito, você precisa ser muito burro, muito cego ou muito demente para não enxergar essas coisas. Você precisa ser isso. Todo mundo viu o mito desde o começo, não só diminuindo a gravidade da situação, mas incentivando o povo a ser absolutamente irresponsável. Todos vocês são testemunhas, isso é um fato. Tem um mito loucão lá, limpando a mão no córrego, depois limpando a mão na bunda, entregando o negócio pros caras, abraçando todo mundo, sem máscara, indo comer o pastel loucão, vem aqui. Todo mundo viu isso. Como é possível negar que o presidente da República foi irresponsável e incentivou as pessoas a serem irresponsáveis? Como é possível negar que o presidente da República e o governo federal recusaram 70 milhões de doses da Pfizer que poderiam ser administradas à população em dezembro e nós não estaríamos vendo isso hoje? Nós estaríamos abrindo as portas e não fechando como o resto do mundo, né? Todo mundo foi lá atrás de vacina. O mito não, ele apostou os ovos. Ele colocou os ovos numa cesta só, né? Apostou os ovos também, sei lá. Colocou os ovos em uma cesta só, que foi a vacina da Oxford, da AstraZeneca, quando tinham mais de 15 farmacêuticas oferecendo. E a verdade é essa, se não fosse o calcinha apertada do Dória, que hoje produz mais de 90% das vacinas administradas no Brasil, inclusive a que foi administrada na mãe do próprio mito, a situação seria ainda mais catastrófica. A vacina que ele disse que não compraria, mesmo que aprovada pela Anvisa. A vacina que ele chamou de vacina. Sabe? Então, assim, esta vacina do Dória é administrada em mais de 90% da população. Aí o gado vem dizer o seguinte, mas o mito não poderia comprar a vacina da Pfizer, porque ela não foi aprovada pela Anvisa. E as outras naquela época tinham sido? O mundo inteiro apostou. Todo mundo comprou. Todos os países conservadores do mundo compraram. Estão saindo hoje. Trump, Israel, o Reino Unido. Só o mito que estava certo, porque o mito apostou em cloroquina. Cloroquina foi liberado pela Anvisa para tratamento de Covid, mas não, o mito estava prescrevendo. Prescreveu cloroquina, ivermectina, ozônio no Rainbow, mijo. Eu sei lá mais o que o cara colocou, priquitolina. Hoje nós temos 5% da população vacinada. Nós somos o 50º país do mundo a vacinar. Uma vergonha. Uma vergonha. O povo morrendo nas UTIs sem oxigênio e o mito. Tem que mandar cloroquina para lá, tá ok? Não mandaram oxigênio, aumentaram o imposto sobre o oxigênio e mandaram para lá cloroquina. Isso são fatos. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Isso é um fato. É o que você tem que colocar na sua cabeça. E aí, esses caras, nos grupinhos de WhatsApp, que são geridos pelo Carlos Bolsonaro, fizeram a maior campanha de divulgação em cima do Instituto Butantan, que é uma instituição centenária do Brasil, respeitadíssima, que produz 90% das vacinas, que inclusive vacinou a mãe do mito, né? Fizeram a maior campanha de difamação e campanha de difamação em cima das vacinas também. Das vacinas, eu vou falar um negócio sincero para vocês. Tem gente na minha família que não vai tomar vacina, que tem medo de tomar vacina de tanta desinformação que esses desgraçados passaram. Então as vacinas são coisas dos Illuminatis. As vacinas são coisas dos globalistas juntos com os Bill Gates. As vacinas têm chips, as vacinas são dos reptilianos. E aí você vê esses rumores, eles começam no WhatsApp para aterrorizar a população. E depois eles ganham um verniz de realidade quando eles chegam na boca de Alexandre Garcia, Ana Paula Heckel, Lacombe, que pegam notícias que são verdadeiras e espalham para a população com um verniz alarmista e terrível.
Eles misturam a desinformação do WhatsApp com notícias. Por exemplo, eles soltaram uma notícia que os casos de trombose das vacinas da Oxford, por exemplo, os casos aconteceram. Só que isso eles verificaram que a vacina não tinha nada a ver com isso. Foi durante 3 dias. Cadê que os caras estão pedindo desculpas a respeito disso? Cadê que os caras falaram alguma coisa? Teve até aquele médico lá, o Alessandro Loyola, que trabalhou no gabinete do Alvin, aquele que fez a homenagem a Goebbels, seu discurso de Goebbels, lançando um livro chamado Fraudemia. Então eles espalham o terror para a população a respeito das vacinas. E era a vacina que o mito comprou. Oxford AstraZeneca é a vacina do mito. E aí o que se fez? Verificou que aqueles casos não tinham absolutamente nada a ver com a vacina, mas até aí o estrago já estava feito. Já estava na boca de Alexandre Garcia, de Ana Paula Henkel, de todo mundo, dos grupos de WhatsApp. Então, o governo federal é igual a Jair Bolsonaro, que não é o bezerro de ouro, é o jumento de bosta, certo? Eles têm espalhado isso são fatos. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Todas essas coisas são fatos, certo? E qual é o resultado? Qual foi o resultado disso? As forças políticas querem investigar aquilo que está acontecendo. Não é possível, brother. 4.000 mortes por dia. Uma média de morte acima de 3.000. Quando um safado como Bernardo Kister, vocês viram no vídeo anterior que eu coloquei ontem aqui, disse que ia morrer no máximo 15.000. Eu falando, você é um safado, bicho. Você vai ter sangue nas mãos. O que aconteceu? Isso. Aí o mito, vendo que a CPI vai ser instaurada, ele fez de tudo para primeiro barrar essa CPI, para a CPI não acontecer. Aí depois ele fez tudo para melar a CPI, tentando ampliar o escopo dessa CPI para prefeitos e governadores. Quando você quer investigar tudo, nada é investigado. Agora aqui eu vou fazer um pequeno parêntese. Eu quero que os governadores vão para casa do peru. Eu quero que eles se danem. Eu quero que eles levem impeachment. Mas vejam o seguinte, por que o Wilson Witzel caiu rapidinho, recebeu o impeachment, e o governador do Amazonas, que é aliado do mito, hoje ninguém fala nada? Por que está todo mundo quietinho? Então é uma briga de gangues, cara, que existe ali por trás disso tudo. E outra coisa, não é atribuição do Senado Federal de investigar governadores e prefeitos. Isso é um fato. O Senado Federal não pode fazer isso. Quem tem que fazer é a Câmara de Deputados estaduais ou a Câmara de Vereadores. Isso é um fato. Então o mito, ele ainda é analfabeto. Ele não entende isso. Aí o que o Senado vai fazer? Que eu acho que é acertado. Ele vai ver o repasse. Ele pode ver o repasse do governo federal a respeito dessas coisas. Mas o que o mito tentava fazer, na sua ignorância jurídica, na sua burrice, era tentar ampliar o escopo para que ele escapasse nessa brincadeira toda. Mas não vai escapar. Então aí já ferrou para o mito. Agora qual que é a solução do mito? Qual a solução que o mito arranjou? Ele vai tentar agora comprar senadores, comprar carros, oferecer mais benesses para o Centrão para tentar livrar o pescoço dele da corda. Porque se ele for julgado com alguma justiça, não precisa ser muita, com alguma justiça, só existe um caminho para o mito, impeachment e cadeia. Só existe um caminho para este cara, este estelionatário eleitoral, impeachment e cadeia. Certo? E aí, para tentar jogar em cima, veio o impeachment do Alexandre de Moraes, proposto pelo Caio Coppola. Caio Coppola que dizia que o Jair Bolsonaro era uma leoa covarde. Caio Coppola dizia que Jair Bolsonaro, tá aqui, tem um vídeo no canal, Caio Coppola dizendo que Jair Bolsonaro é uma leoa covarde, que para proteger os seus filhos tirou o apoio da prisão em segunda instância e melou a CPI da Lava Toga. Então, que fique registrado, Caio Coppola sabe que Jair Bolsonaro é uma leoa covarde, assim ele o definiu, na época em que melaram a CPI da Lava Toga. Jair Bolsonaro, uma leoa covarde. Aí depois, eu não sei o que aconteceu, mas hoje Caio Coppola parece ser o garoto de recados do mito, ou daqueles que financiam o mito.
Ele que comparou, ele é inteligente demais para fazer uma burrice dessa, que comparou a pandemia que nós estamos vivendo com um engasgadinho. Agora, o que existe por trás do pedido de impeachment, onde eles usaram Caio Coppola como uma marionete na frente, para ser o cara que vai pedir? Primeiro, você tem que se perguntar o básico, se pergunte o básico primeiro. Por que o pedido de impeachment começa com Alexandre de Moraes e não com o Dias Toffoli, que começou essa palhaçada do inquérito das fake news, onde o Supremo é a vítima, é o investigador e é o julgador. E a polícia também, e é tudo. Quem instaurou essa CPI da fake news foi o Dias Toffoli, que sem sorteio escolheu a dedo o Alexandre de Moraes para ser o relator. Aí você se pergunta primeiro, por que Caio Coppola está indo em cima de Alexandre de Moraes e não de Dias Toffoli, que foi quem criou o inquérito das fake news e que escolheu de maneira... ele selecionou Alexandre de Moraes quando deveria ser através de sorteio. Por que ele mira no Alexandre de Moraes e não no Dias Toffoli? Simples. Porque o Dias Toffoli hoje é aliado do mito. É aliado do mito. É um jogo de tesouras, meus amigos. É o teatro das tesouras. Os dois lados querem cortar a sua cabeça. É só uma cortina de fumaça. E aí você fala assim... Por que esse pedido de impeachment não começa com Gilmar Mendes, que é o ministro que mais afrontou a população brasileira? Não só com a soltura do Lula, a soltura de diversos... ele tendo julgado o cara cujo ele foi padrinho do casamento. Por que o pedido de impeachment não começa com ele? Porque Gilmar Mendes pegou a relatoria do caso Flávio Bolsonaro. Então eles colocam lá a cortina de fumaça em cima do Alexandre de Moraes, só para manter a torcida do mito pegando fogo. É isso aí, mito, é o Alexandre de Moraes, é o Alexandre de Moraes. Quando eles sabem, quando o Caio Coppola sabe, quando o mito sabe que não tem a menor possibilidade de um impeachment desse passar, porque não tem a adesão dos senadores, não tem a adesão dos senadores. A única coisa que poderia pavimentar um pedido de impeachment seria uma CPI que investigaria os atos administrativos do Supremo Tribunal Federal, e aí sim você teria elementos para colocar esses caras lá. É só um teatro, o impeachment de Caio Coppola é um teatro, esta é uma realidade, este é um fato. Primeiro, que eles sabem que não existe apoio dos senadores. Segundo, porque eles blindam aqueles que são aliados de ocasião do mito, como Gilmar Mendes, que pegou a relatoria do Flávio Bolsonaro, como Dias Toffoli, que se tornou o maior aliado do mito, inclusive o instruindo a sancionar a emenda do juiz de garantias, que é uma emenda do PSOL. Hoje, Caio Coppola é uma marionete patética na mão do mito. Simples assim. Simples assim. E estava desesperado porque ia ser o frontman desse pedido de impeachment e está tentando conseguir apoio. Com todo mundo ligando desesperado, né? Eu sei. É o seguinte, cara. Este é o teatro brasileiro. Este é o circo de horrores do Brasil. Agora vamos supor que por um milagre, que é absurdo, ele sabe que isso não vai acontecer porque não tem o aval, não tem a maioria dos senadores. Vamos supor que exista um impeachment do Alexandre de Moraes. Quem é que vai indicar um nome para o lugar? O mito, que colocou no Supremo Tribunal Cássio Nunes, que é o nome de Ciro Nogueira, que está envolvido na Lava Jato, que é o maior nome do Centrão, junto com Arthur Lira, que foi acusado de enforcar a própria mulher. Você confia em Jair Bolsonaro para colocar novos nomes na Suprema Corte? Cássio Nunes, que ele colocou na Suprema Corte, que votou favorável ao Lula, depois fez aquele teatro, né, na suspeição do Sérgio Moro, porque sabia que a Carmen Lúcia iria dar o voto, iria mudar o seu voto, fez um teatrinho lá, que votou pelo afogamento da Lava Jato. Isso é a verdade. Estes são os fatos
que eles não querem que vocês enxerguem, para que vocês continuem como torcida de futebol, cada um torcendo para o seu político bandido. Estes são os fatos, esta é a realidade, esta é a verdade. Engula, engula, engula. Esta é a verdade. Você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus fatos. Estes são fatos. Fatos. Hoje, Caio Coppola, aquele que dizia que Jair Bolsonaro é uma leoa covarde para proteger os seus filhos, que é um traidor da prisão em segunda instância, que melou a CPI da Lava Toga, se torna uma marionete do próprio sistema. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial de resposta ao músico e youtuber Nando Moura. Essa semana ele publicou um vídeo intitulado Impeachment do Coppola. Por mais fantasioso que pareça, nesse vídeo ele afirma com absoluta convicção que a minha iniciativa de organizar o abaixo-assinado pela análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma cortina de fumaça para blindar os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E o Nando vai muito além, ele me acusa de fazer esse teatro a serviço do presidente Bolsonaro. Claro que essa teoria da conspiração, além de falsa, é muito absurda. Normalmente eu deixaria quieto até para não dar palanque para desinformação. Mas dessa vez eu decidi gravar esse vídeo em consideração ao enorme público do Nando Moura, que merece saber a verdade. Independentemente de divergências políticas, que eu tenho com ele, a audiência do Nando Moura é formada por gente patriota, politizada, conservadora e temente a Deus. Portanto, além de serem pessoas que eu respeito muito, esse é um público com o qual eu me identifico pessoalmente. Então, se você é seguidor do Nando Moura, eu te faço um apelo. Assista esse vídeo até o final e exercite o seu ceticismo político. Abra a tua cabeça para questionar as falas e o comportamento também do seu influenciador. Em outras palavras, não tenha youtuber de estimação. E se eu te convencer que eu estou falando a verdade aqui, eu peço em retribuição um voto de confiança. Se inscreva no meu canal para de vez em quando você ter acesso a um outro ponto de vista e arejar um pouco aí as suas ideias. Lembrando que, ao contrário de quem tem o hábito de me atacar, eu não monetizo o meu conteúdo, portanto, eu não vou ganhar nenhum centavo com a sua inscrição ou com a sua audiência. E para você que já acompanha meu trabalho, hoje eu vou trazer bastidores inéditos do abaixo-assinado pela análise do impeachment. Por isso eu peço que você pause o vídeo e compartilhe. E já que esse vídeo foi feito principalmente para conservadores, pense também numa pessoa conservadora querida para você e marque ela aqui nos comentários. Bom, hoje vamos começar aí com a ordem invertida. Então, antes de tratar dos fatos, vamos ouvir a opinião mirabolante do Nando Moura sobre as motivações que estariam por trás do abaixo-assinado. Por que o pedido de impeachment começa com Alexandre de Moraes e não com o Dias Toffoli, que começou esta palhaçada do inquérito das fake news? Por que ele mira no Alexandre de Moraes e não no Dias Toffoli? Simples. Porque o Dias Toffoli hoje é aliado do mito. É aliado do mito. Olha, realmente a explicação é simples, mas não tem nada a ver com a tese criativa do Nando Moura. Vamos desenhar? O abaixo-assinado não é pelo impeachment do Alexandre de Moraes. O abaixo-assinado é pela análise do pedido de impeachment, o que é muito diferente. E por que isso? Porque não adianta pedir o impeachment do ministro do STF se não houver uma denúncia por crime de responsabilidade já protocolada no Senado Federal. E se você promove uma mobilização popular sem o devido respaldo jurídico, todo o esforço pode ir por terra e ser desperdiçado. Por isso, Nando, ao invés de reclamar, de gritar, de espernear no YouTube exigindo impeachment, de uma forma teatral, de uma forma abstrata, eu optei por aproveitar o pedido que já estava protocolado. Ou seja, o nosso abaixo-assinado tem uma reivindicação concreta, fundamentada, legítima e viável. E outro diferencial desse abaixo-assinado é que ele concentrou toda a pressão no presidente do Senado, que detém o juízo político para determinar o que entra e o que não entra em pauta. E é muito mais fácil influenciar um parlamentar do que dezenas dele. E pior é que está dando certo. A pressão foi tão grande que o senador Rodrigo Pacheco bloqueou as suas contas em redes sociais de tanto que estava sendo cobrado pela opinião pública. Então, sabendo disso, vamos retomar o questionamento do Nando. Por que
Caio Coppola está indo em cima de Alexandre de Moraes e não de Dias Toffoli? Porque, infelizmente, os pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli foram todos indeferidos pelo senhor Davi Alcolumbre nos atos finais do seu mandato como presidente do Senado. E pior é que a minha ideia original era, de fato, incluir a denúncia protocolada pelo jurista Modesto Carvalhosa contra o ministro Dias Toffoli, que tramitou no Congresso com o código SF13/2019. Mas quando eu entrei em contato com o escritório do professor, eu fui informado que o pedido foi indeferido em dezembro de 2020 e que não havia intenção de reapresentá-lo numa outra formatação. Ou seja, infelizmente, não havia fundamentação jurídica para incluir o ministro Dias Toffoli no nosso abaixo-assinado. Porque não dá para analisar o que não existe, Nando. E para quem insistir em não acreditar, tudo bem, a gente arranja tempo e desenha mais uma vez. Aqui. Senado tem ao menos 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Todas as petições que tramitam na casa são de 2021. Reparem aqui nessa lista, né? Vejam como não existe nenhum protocolo de impeachment em desfavor do ministro Dias Toffoli. Mas calma que a conspiração terraplanista 4D vai longe e desconhece limites. É só uma cortina de fumaça. E aí você fala assim, por que esse pedido de impeachment não começa com Gilmar Mendes, que é o ministro que mais afrontou a população brasileira? Porque Gilmar Mendes pegou a relatoria do caso Flávio Bolsonaro. Então eles colocam lá a cortina de fumaça em cima do Alexandre de Moraes. Bom, vamos ao primeiro parágrafo do abaixo-assinado, que claramente o Nando Moura não se deu ao trabalho de ler. No lamentável ensejo do aniversário de 2 anos do inquérito 4781, o inconstitucional inquérito das fake news, blá, blá, blá. E olha lá embaixo o que vem antes da minha assinatura como autor do texto. Brasil, 15 de março de 2021, primeiro dia do 3º ano do inquérito das fake news. Pessoal, não é muito óbvio que o objetivo do abaixo-assinado é tratar das ilegalidades praticadas no âmbito do inquérito das fake news, as violações ao sistema acusatório, a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, a liberdade de imprensa? Ocorre que os protagonistas dessa aberração jurídica são justamente os senhores Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A lista de maldades do senhor Gilmar Mendes é outra, né? E de qualquer forma, o único pedido de impeachment que tramita contra ele no Congresso só foi protocolada depois do lançamento do nosso abaixo-assinado. Portanto, Nando, era impossível incluir Gilmar Mendes e Dias Toffoli num abaixo-assinado pela análise de pedidos de impeachment, porque esses pedidos simplesmente não existiam. E como você mesmo disse... Você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus fatos. Estes são fatos. Fatos. Sim, esses são os fatos. E eles não têm nada a ver com a sua narrativa falaciosa, como nós vamos ver agora. É só um teatro! É só um teatro! O impeachment de Caio Coppola é um teatro, porque eles blindam aqueles que são aliados de ocasião do mito, como Gilmar Mendes, que pegou a relatoria do Flávio Bolsonaro, como Dias Toffoli, que se tornou o maior aliado do mito. Não, peraí. Eles blindam o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli? Eles quem, cara pálida? Você não pode estar falando de mim. Olha o que eu disse sobre o ministro Gilmar ao vivo em rede nacional mês passado no Liberdade de Opinião da CNN. Como o ministro Gilmar se tornou uma referência nacional e mundial na soltura de corruptos condenados, eu confesso que meu juízo sobre ele não é dos melhores. Por isso, no intuito de oferecer um outro ponto de vista ao espectador, eu recorro à opinião dos pares e destaco falas do ministro Luiz Roberto Barroso dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes na sessão plenária de 21 de março de 2018. Peço licença para uma interpretação. Você, Gilmar Mendes, é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, é bilis, ódio, mau sentimento. Vossa Excelência, Gilmar Mendes, nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não o da justiça.
Ah, e os outros dois ministros do STF citados no vídeo do Nando Moura, os senhores Cássio Nunes e Dias Toffoli, também foram devidamente endereçados nas minhas críticas republicanas. O Supremo Tribunal Federal não é mais um ambiente de excelência, mas sim um ambiente das excelências. E por sinal, esse pronome, Vossa Excelência, tornou-se uma mera formalidade de tratamento que não reflete a envergadura moral, muito menos brilhantismo intelectual. Quais as obras jurídicas de relevo produzidas pelo senhor Cássio Nunes? Qual que é o resultado das tentativas do senhor Dias Toffoli em ingressar na magistratura por concurso público? Onde que está a exigência constitucional do tal notável saber jurídico? Teve o mesmo destino que a expressão Vossa Excelência. Virou uma questão protocolar, num colegiado que está desmoralizado. Então é isso que o Nando Moura chama de blindar os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli? A propósito, coincidentemente, depois que eu fiz esse comentário, eu saí da grade de programação da CNN Brasil. E vejam só que curioso, né? A audiência do meu último vídeo, publicado no canal oficial da emissora, tem mais de 750 mil visualizações. Ou seja, certamente eu não fui afastado por baixa audiência. Mas enfim, voltando aqui à pauta, hoje uma das cadeiras do STF está ocupada por um magistrado apelidado de xerife pelo seu colega de tribunal. E esse juiz xerife já censurou matéria da imprensa, já suspendeu contas de pessoas físicas, né, nas redes sociais, já violou a garantia da imunidade parlamentar, já decretou prisão inconstitucional. E eu estou aqui tentando fazer a minha parte, né, para responsabilizar esse ministro pelos eventuais excessos e abusos de autoridade que ele cometeu. E quer saber, eu estou muito satisfeito com o resultado até agora. Ó, já são 2.679.000 assinaturas pressionando o Senado Federal para analisar o impeachment do Alexandre de Moraes. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, foi desmascarado ao bloquear suas redes sociais com medo da opinião pública. E a possibilidade de impeachment de um ministro do Supremo hoje é uma realidade no debate público. Façam essa experiência. Parem o vídeo e digitem lá no Google impeachment STF. Vocês vão ver que nas últimas 24 horas todos os veículos de comunicação noticiaram alguma coisa relacionada ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até mesmo o Grupo Folha, o Grupo Globo, né, e o Grupo Estado, que se recusaram a noticiar o nosso abaixo-assinado, assimilaram o tema nas suas linhas editoriais. E não sejamos ingênuos, pessoal. Um fato político inédito, como o impeachment no STF, não se constrói do dia para a noite. Por isso soa tão ridículo e patético um argumento como esse aqui. O Caio Coppola sabe, quando o mito sabe, que não tem a menor possibilidade de um impeachment desse passar, porque não tem a adesão dos senadores. Jura, Nando? Isso é óbvio. Se já tivesse adesão da maioria qualificada dos senadores, eu não precisava organizar um abaixo-assinado e mobilizar milhões de pessoas para tentar influenciar o Congresso a fazer a coisa certa e a coisa justa. E se você não acredita em mim, quem que você acha aí que é hoje o melhor deputado federal do Brasil? Eu não gosto do Kim Kataguiri, ou não gostava do Kim Kataguiri, mas é uma pessoa que eu aprendi a respeitar. Porque hoje ele é o melhor deputado federal que tem na Câmara dos Deputados. E isso não é nenhuma opinião, isso é um fato. Olha, Nando, é impressionante a confusão que você faz entre o que é fato e o que é opinião. Mas não é esse o ponto aqui. Vamos ver o que o Kim Kataguiri, o seu novo deputado favorito, tem a dizer sobre um processo de impeachment. Quando o Cunha acolheu a denúncia contra a Dilma tinha maioria para derrotar a denúncia. Foram os meses depois de trabalho, de pressão, depois da abertura do pedido de impeachment, foi a cobertura da imprensa na comissão especial, foram as manifestações que fizeram com que posteriormente se formasse maioria. Às vezes as pessoas se esquecem, né, que o impeachment é uma construção, não é um negócio que, eu só protocolo uma denúncia quando eu já tenho maioria parlamentar para derrubar o presidente. Não, isso se constrói ao longo do tempo. Bom, agora que um rapaz de 20 e poucos anos já te explicou como as coisas funcionam, vamos recapitular, Nando. Se há evidências robustas de que o ministro Alexandre de Moraes cometeu o crime de responsabilidade, se ele já foi, inclusive, denunciado por um senador da República no Congresso Nacional, se milhões de pessoas já se manifestaram por escrito a favor do impeachment desse ministro, e se até a grande imprensa começou a noticiar o tema, por que logo você, que se diz um conservador e, por consequência, um inimigo do autoritarismo e um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do devido processo legal, porque logo você passou um mês em silêncio e ainda por cima quer boicotar o impeachment? A pergunta, claro, é meramente retórica, porque a resposta já está no vídeo. Vamos supor que exista um impeachment do Alexandre de Moraes. Quem é que vai indicar o nome para o lugar? O mito.
Você confia em Jair Bolsonaro para colocar novos nomes na Suprema Corte? Eu te devolvo a pergunta, Nando. Você confia no Michel Temer, nosso ex-presidente réu por corrupção, denunciado durante o exercício do cargo? Então, foi o Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes. E nenhum outro ministro do STF tomou medidas tão arbitrárias como ele. De novo, censura à imprensa, fechamento de redes sociais, violação de imunidade parlamentar, por aí vai. Mas enfim, a sua justificativa para não apoiar o impeachment ficou muito clara. Para você, é melhor manter um ministro xerife que comete crime de responsabilidade do que deixar o presidente da República escolher um outro integrante para o STF. Ok, tá entendido. O problema, Nando, é que esse tipo de oposição tem nome e sobrenome. Se chama quanto pior, melhor. E estes são os fatos, esta é a realidade, esta é a verdade. Engula! Engula! Bom, pessoal, para fechar, eu queria me dirigir ao público do Nando Moura, que gentilmente me prestigiou até aqui com a sua atenção e com a sua audiência. Percebam que eu fiz o exato oposto do que o Nando tem feito comigo e fez novamente no seu vídeo impeachment do Coppola. Eu não usei nenhum adjetivo para depreciá-lo, eu não fiz nenhuma especulação sobre o seu caráter, eu não coloquei nenhuma palavra na sua boca e eu não fiz insinuações levianas sobre as suas fontes de renda. É esse tipo de comportamento ético e é esse compromisso com os fatos que vocês vão encontrar por aqui no Boletim Coppola. Por isso, eu reforço o apelo que eu fiz no começo do vídeo. Não tenha youtuber de estimação e seja cético em relação aos seus influenciadores, né? Inclusive em relação a mim, porque ninguém é dono da verdade. O senhor Caio Coppola, que hoje é incapaz de fazer qualquer crítica a este governo, de um estelionatário eleitoral que ocupa a presidência da República, fez um vídeo de resposta a mim. Não, tá aqui, nada. Eu vou falar pra você a respeito do processo de impeachment. Ele tá aqui com os dentão esgravatados de cavalão, né? Fingindo aqui, não é um cara de cinismo, tá? Como se ele não ligasse pra resposta, mas eu sei que tu liga. Eu sei que depois tu pega e chora de cócoras no chuveiro. Como a esquerdinha da Prioli te deu aquela resposta, só falando os fatos a respeito do Bolsonaro, que é uma... Porra, cara, tu passar uma vergonha dessa com uma esquerdinha, tu nem foi pro trabalho no dia seguinte, de tão zoado que você ficou, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou responder você a respeito disso. Caio Coppola, aquele que dizia que o mito, que Jair Bolsonaro era uma leoa covarde porque tirou o seu apoio à prisão em segunda instância e melou a CPI da Lava Toga, que é o que pavimentaria um pedido robusto de impeachment, de fato, você disse naquela época que Jair Bolsonaro é uma leoa covarde que protege os seus filhinhos com medo da cadeia. Disse, né? Que era uma leoa covarde que protegia os filhinhos, porque ele retirou o apoio lá da prisão em segunda instância. Hoje é incapaz de fazer uma crítica a este governo. E aí movimenta esse pedido de impeachment quando sabe que o que poderia pavimentar de fato um impeachment concreto de um ministro do Supremo Tribunal Federal seria a CPI da Lava Toga, como ele criticou naquela época. Mas eu vou fazer o react do vídeo dele aqui. Vamos começar. Claro que essa teoria da conspiração, além de falsa, é muito absurda. Normalmente... Ele começa falando que aquilo que eu faço é uma teoria da conspiração. Ele não blinda o Bolsonaro de jeito nenhum. Ele é um crítico feroz. Ele é um crítico feroz, um cara independente. E ele fala que é uma teoria da conspiração absurda. Claro que essa teoria da conspiração, além de falsa, é muito absurda. Normalmente eu deixaria quieto até para não dar palanque para desinformação. Desinformação? Eu vou dizer para você o que é desinformação, cara. Você não gosta que mostre esse seu videozinho aqui, né? Mas desinformação é isso aqui, é comparar a pandemia que nós vivemos hoje com engasgadinho, ó. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, o dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte. Faz sentido mandar todas, ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo? Não, não faz sentido.
nem o isolamento horizontal, nem o vertical. Quando Nelson Teich chegou para o mito, que hoje é o governo que você é incapaz de criticar, com o isolamento independente, com o plano de isolamento independente, o que o mito fez? O demitiu, porque ele não era favorável à cloroquina. Você falou o quê? Fala nada, senão o PT volta. É ou não é? Hoje nós poderíamos estar novamente abrindo o comércio se o mito tivesse comprado as 70 milhões de doses da Pfizer em agosto. Começado a vacinar a população em dezembro. Certo? Nós poderíamos estar abrindo hoje. Lembrando que a tolerância do Brasil, diferente dos países europeus ou nos Estados Unidos, a tolerância neste país aqui com as mortes por dia é muito maior. 500 mortes por dia estava tudo aberto aí na metade de 2020. Cadê que você falou alguma coisa? Se não, o PT volta. Então, pra cima de mim, cavalão, desinformação pra mim é isso aqui, ó. Por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo Hoje são 365 mil pessoas mortas nas de países. risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível, né, de impedir, no máximo você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte: viver é fundamental para sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é ser Sim, e a gente não pode fazer por quê? Porque seu mito apostou em cloroquina, ivermectina, priquitolina, ozônio no remo, mijo. E a gente não pode sair na rua hoje porque não tem vacina, cara. Porque o percentual da população brasileira que tomou a segunda dose é de 3%. é realizar suas atividades de lazer. E do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. Isso, quando todos os países conservadores do mundo adotavam essas medidas para poder sair mais rápido, o que o mito fez? O que o mito fez? Ele incentivou a população a ser mais tresloucada ainda. Cadê que você criticou? E agora você vem dizer que eu, como espectador do seu trabalho, não posso falar que o que você faz é uma grande cortina de fumaça. Num processo de impeachment, de um projeto, de um pedido de impeachment, que você sabe que não vai dar em porra nenhuma, porque você mesmo falou que o mito não pavimentou nenhum tipo de processo de impeachment com a CPI da Lava Toga. Correto, cavalão? Tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. Hoje, eu estava vendo aqui os números atuais. E é mesmo, e a gente não vai sair dessa recessão econômica porque não tem vacina, porque o mito incentivou as pessoas a serem muito loucas, certo? E é isso. Né? O mundo está contabilizando cerca de 35 mil mortes pela Covid-19. Hoje são 365 mil só no Brasil, que tomou a liderança no mundo. Mas eu vou continuar fazendo aqui o react. Mas dessa vez, realmente, a explicação é simples, mas não tem nada a ver com... Depois de dar um sorrisinho no vídeo, tu fez o quê? Foi pro banheiro chorar, não foi de comer? a tese criativa do Nando. Criativa! Vamos desenhar? Vamos, desenha pra mim. O abaixo-assinado não é pelo impeachment do Alexandre de Moraes. O abaixo-assinado é pela análise do pedido de impeachment, o que é muito diferente. Muito bem, muito bem. E se ele não está pavimentado por uma investigação séria a respeito dos atos administrativos, ele vai dar em quê? Ele vai dar em quê? Fala aqui na minha cara. Não fala pro seu público não, que é composto aí de um monte de gado. Fala aqui pra mim. Que isso? Porque não adianta pedir um impeachment do ministro da STF se não houver uma denúncia por crime de responsabilidade já protocolada no Senado Federal. Como já tiveram, do Toffoli, de todos eles, e deu em quê? Nada, não tem investigação pavimentando. Você lembra muito bem, você chamou o mito de leoa covarde que protege os seus filhinhos. Procure aí Caio Coppola Leoa no YouTube. Não. Né? E se você promove uma mobilização popular sem o devido respaldo jurídico, todo o esforço pode ir por terra e ser desperdiçado. Por isso, Nando, ao invés de reclamar, de gritar, de espernear no YouTube exigindo impeachment, né? Não. Exigindo uma CPI da Lava Toga que pavimentasse um processo robusto de impeachment, como o próprio Carvalhosa falou. Né? Não tente mudar os focos. Não. Se não está pavimentado por uma CPI da Lava Toga, é o quê?
Nada, cara. De forma teatral, de uma forma abstrata, eu optei por aproveitar o pedido que já estava protocolado. Ou seja, o nosso abaixo-assinado tem uma reivindicação concreta, fundamentada, legítima e viável. Sim, porque o que não é legítimo contra esse Supremo Tribunal que se entende, ao mesmo tempo, vítima, investigador e julgador. Eu e você já falamos disso diversas vezes, certo? O que pavimentaria funcionar? A CPI da Lava Toga. Aquele careca que veio aqui em casa, o Evandro Pontes, que deu os argumentos mais absurdos para essa CPI da Lava Toga não acontecer, hoje ele pede desculpas a mim e ao Fábio Rapp pelas imbecilidades que ele falou. Porque ele mesmo entende que isto dará em nada, como você sabe que vai dar. E outro diferencial desse abaixo-assinado é que ele concentrou toda a pressão no presidente do Senado, que detém o juízo político para determinar o que entra e o que não entra em pauta. E é muito mais fácil influenciar um parlamentar do que dezenas dele, né? E pior é que está dando certo. A pressão foi tão grande que o senador Rodrigo Pacheco bloqueou as suas contas, né? Bicho, tu é muito cínico, né? Esses mesmos caras que quando você falou que Jair Bolsonaro é a leoa covarde que protege os filhos, ou Patriota 12345, a Mariazinha 2459, que são todos perfis falsos no Twitter, você acha que é algum mérito para o seu pedido eles irem no Twitter do Alexandre Pacheco o ameaçarem, a sua integridade física, xingarem de todo tipo de coisa, fazerem... Você acha que isso é mérito? E você sabe muito bem que essas contas falsas, elas circulam dentro do bot farm do Carlos Bolsonaro. E você sabe o que o seu canal é hoje? Eu vou explicar para você que não entende muito de YouTube. Veja a sua proporção entre likes e dislikes. Os seus likes são infinitamente superiores aos seus dislikes. Por quê? Porque você não alcança ninguém fora da bolha dentão de cavalão. Você não alcança ninguém. Os seus vídeos já chegam prontos porque eles circulam dentro dos grupos de WhatsApp do próprio Carlos Bolsonaro. Chega lá a audiência que já está predisposta a concordar com todo tipo de besteira que tu fala e não questionar de nada. E você, por causa disso, hoje, entrou no cabresto do mito e é incapaz de fazer uma crítica a qualquer coisa que seja. E faz este teatro que não serve para nada, a não ser manter uma militância animada, certo? E que você sabe que vai dar com burros na água. Porque olha só o que os caras estão fazendo, ameaçando o presidente do Senado a sua integridade física, xingando e forçando o cara a bloquear a sua conta. Não por causa do pedido de impeachment, porque você é muito esperto para saber que não é. É por causa das ameaças das bot farms feitas aí pelo pessoal do mito. E o que esses idiotas fizeram ainda para dar mais munição para o Supremo Tribunal Federal? Vai lá uma idiota do Sarah Winter, vai lá um Daniel Silveira e ameaça a integridade física dos caras. E aí você acha que vai prosperar? Isto onde? Você sabe que não vai prosperar. Você sabe e confessa que não vai prosperar. O que poderia pavimentar um pedido de impeachment robusto seria uma CPI da Lava Toga, dito por você mesmo. Mas mesmo assim você faz. Por que eu faz? Porque para você é interessante esses viewzinhos, esses likezinhos, sentar por enquanto no seu troninho de pó. Em redes sociais, de tanto que estava sendo cobrado pela opinião pública. Então, sabendo disso, vamos retomar o questionamento do Nando. Por que Caio Coppola está indo em cima de Alexandre de Moraes e não de Dias Toffoli? Porque, infelizmente, os pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli foram todos indeferidos pelo senhor Davi Alcolumbre. Isso, e o do Alexandre de Moraes vai mesmo tempo, porque não está pavimentado pela CPI. E pior é que a minha ideia original era, de fato, incluir a denúncia protocolada pelo jurista Modesto Cavalhosa. E hoje você serve aí de marionete do mito, que tramitou no Congresso com o código SF13/2019. Mas quando eu entrei em contato com o escritório do professor, eu fui informado que o pedido foi indeferido. E o próprio Cavalhosa falou que a única forma de pavimentar um pedido de impeachment realmente robusto, que funcionasse, que fosse efetivo, seria através da CPI. Em dezembro Por isso ele apoiou. Que não havia intenção de reapresentá-lo numa outra formatação. Ou seja, infelizmente, não havia fundamentação jurídica para incluir o ministro Dias Toffoli no nosso abaixo-assinado.
Porque não dá para analisar o que não existe, Nando. E para quem insistir em não acreditar, tudo bem, a gente... Não existe, mas foi ele que instaurou, certo? O CPI, o inquérito das fake news, foi ele que instaurou. Esse é um ato administrativo, que poderia ser investigado por quê? Por uma comissão parlamentar de inquérito, certo? E o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro se uniu com o PT, ameaçou os senadores para tirar a assinatura, pronto, melou ela toda, e você naquela época chamou Jair Bolsonaro a leoa covarde. Aí parece que os caras, os mesmos que fizeram o Pacheco bloquear a conta, te atacaram tanto, te humilharam tanto, que hoje você vira isto daqui, ó. Isto. De cabresto pro mito. Que arranja tempo. Que eu, como telespectador, como espectador do seu trabalho, vejo. E desenha mais uma vez. Desenha pra mim! Aqui. Senado tem ao menos 10 pedidos de impeachment. E não prosperam, não prosperam. Aí ele fica falando, ah não, mas eu pedi porque isso daqui foi desse jeito e tal, e não sei das quantas. E que eu critico também o Gilmar Mendes. Vai mobilizar milhões de pessoas para tentar induzir Dias Toffoli num abaixo-assinado pela análise de pedidos de impeachment. E que você tem que mobilizar as pessoas, você mobiliza através de uma comissão parlamentar de inquérito. Simplesmente não Você existia. sabe que é. E como você mesmo disse, sim, esses são os fatos. Quais são os fatos? Os fatos, o fato é que você está movendo um pedido de impeachment que você sabe, que você confessa que não vai dar em nada, com essas assinaturas virtuais que são dos robôs do Carluxo para manter a Gadolândia animada, para manter a militância virtual animada, e que na hora de colocar as assinaturas reais em um partido, eles não têm nem 4% das assinaturas, como foi para fazer o Aliança pelo Brasil. Mas você sabe disso tudo. Você sabe disso tudo. Assim como o Rodrigo Constantino, hoje você faz um teatro para essa galera, tá beleza. Só que eu, como telespectador daquilo que você faz, eu tenho o direito de criticar. E é por isso que você chegou aqui, meu irmão, e tomou aquela invertida gigantesca da Priori, que você nem foi pro trabalho no dia seguinte de pau que levou. Tá aqui, ó. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos Tu até mandou, de naquela época, tu mandou uma poder, mensagem né? de WhatsApp para mim falando assim, olha aí, Nando, veja só isso aqui que aconteceu. Eu falei, meu irmão, se tu continuar assim, né, só passando pano pro mito, tu vai levar umas invertidas dessa de esquerdinha que nem a Priori sempre, cara. Porque o que um conservador faz? Ele se baseia pela verdade, não pela mentira, não pelo teatro, não pela dissimulação, não pela omissão e não pela falta de crítica a um dos governos mais estelionatários e criminosos que já sentou na presidência da República. Que é isso que tu faz hoje. Então aqui, ó. Em 2015 a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais em 2019. Aí o Caião vai falar a respeito disso tudo mas aqui, também, E a esquerdinha da Priori tá até rindo aqui. Por quê? Porque ela já tem na ponta da língua o que ela vai responder. Que é aquilo que Felipe Moura Brasil, que todos esses caras que têm alguma decência na cara, repetem aqui sem parar. Então ela fala o quê? Parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro assinou, pô! Assinou, pô! As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro. Ele assinou, pô! E você dando uma lá de gatão, brother! Na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim, a gente não... Ó a cara do bicho aqui. Até ficou murcho. E depois cancelou o trabalho por dias. Porque tu estava tentando defender o indefensável. O que você faz hoje é um teatro, só isso, porque você sabe que o que seria efetivo e o que seria factível, o que seria executável, seria uma CPI da Lava Toga para pavimentar um processo de impeachment. Então não venha com churumelas, rapaz. Pra cima de mim não. Tu engana o teu público, tu não me engana não, pô. Tu
Não pode falar aí pra essa galera aí. Isso aí é interessante porque aí vai gente pro seu boletim. Pô, Coppola é mais audiência, por mais que seja nos curralzinhos organizados pelo Carlos Bolsonaro. Mas pra cima de mim, tu vai querer fazer com que isso colhe? Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados pelo Bolsonaro. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade... Ele tá até meio mal, tá até meio pálido ali. Vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui, que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma... Isso. Quem melou a CPI da Lava Toga? Os caras que hoje batem palma pra você. Quem melou a CPI da Lava Toga? Os caras que hoje ameaçam a integridade física do Pacheco e ele é obrigado a bloquear a sua própria conta. Quem deu alguma legitimidade à maior sem-vergonhice que é esse inquérito das fake news que transforma o Supremo Tribunal em vítima, investigador e julgador? Foram os idiotas da Sarah Winter e o idiota do Daniel Silveira, que você sabe que são idiotas, que hoje fazem parte do público que te aplaude. Então, meu irmão, quem é que vai colocar um ministro do Supremo Tribunal Federal depois que cair Alexandre de Moraes? É um mito. E não é quanto pior, melhor. Essa é só uma realidade. Eu não confio em Jair Bolsonaro para indicar ninguém para o Supremo Tribunal Federal. Porque quem ele indicou? Ciro Nogueira, que é o nome do Centrão. Ele indicou Cássio Nunes, que é o nome do Ciro Nogueira, que é o maior camarada do Centrão que existe. Certo? Ele indicou esse cara que votou para destruir a Lava Jato, que liberou as lagostas para o Supremo Tribunal Federal e que votou a favor do Lula e só fez aquele teatro lá porque a votação já estava ganha para anulação agora, né? Mas você sabe de tudo isso, você não é burro, você é inteligente, você entende o que está acontecendo. Você entende que o seu pedido de impeachment é bom para o seu marketing, mas ele não é efetivo. Você entende que o seu marketing hoje, a sua popularidade hoje, os seus espectadores hoje, tá? Esses que te assistem, né? Muitos deles estão dentro do curral do Carlos Bolsonaro, que é aquela audiência externa que vem do WhatsApp, já pronta para um vídeo teu. Só serve para manter a militância animada, o seu boletim Coppola continuar rolando, e é isso, cara. Mas não vai dar em absolutamente nada. Enquanto você não tem um presidente da República que honre o seu mandato, que consiga indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal com isenção, que não foi o caso de Michel Temer, que não foi o caso de Lula, que não foi o caso de Dilma e que não é o caso agora de Jair Bolsonaro, aquilo que você está fazendo é só um teatro imbecil que não vai dar em nada e que você sabe que não vai dar. Simples assim, seu Coppola. Simples assim. Este é o fato. Agora vá pro banheiro chorar de cócoras. Rapaz, vocês sabem que 3 vídeos por dia é um pouco demais, né? Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo aqui. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Respondendo ao Caio Coppola, que hoje virou Caio Gadola, né? E acabou de sair a notícia confirmando tudo aquilo que eu falei aqui, e eu vou ler pra vocês. E o gado entrou puto no vídeo. O gado falou assim: rapaz, como assim? Ficou puto com a jantada que eu dei no Caio Coppola. Só que os argumentos que eu usei não são nem meus, são deles mesmo. Vocês vão ver o próprio Caio Coppola falando que pedido de impeachment dessa forma não adianta porra nenhuma, tem que ser pavimentado primeiro por uma CPI. Vocês vão ouvir da boca dele, do Caio Coppola, do Caio Gadola. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista o antes ou depois desse, tanto faz. Tá aqui, acabou de sair a notícia. Vejam só. Cássio Nunes, aquele indicado para o Supremo Tribunal Federal, o 100% alinhado com o mito, segundo o próprio mito, olha só. Cássio Nunes nega pedido por impeachment do ministro Moraes. A ação do senador Jorge Cajuru pedia para o STF obrigar o Senado a analisar o pedido de impeachment como foi na CPI da Covid. Pegou o pedido de impeachment do Caio Coppola, que para ele serve como marketing e que ele sabia que não ia dar em nada, em absolutamente nada, ele limpou o Rainbow. Mas não é só isso. Olhem só aqui, tem mais.
Após proteger Moraes, Nunes Marques nega pedido de impeachment de Gilmar Mendes. O 100% alinhado com o mito. Primeiro negou o do Alexandre, agora nega o do Gilmar. Nunes Marques arquiva ações que pediu impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques revoga a própria decisão sobre cultos e missas na pandemia. E agora vocês vão ver aqui, ó, o Caio Coppola. Vou até abrir aqui minha página inicial no Twitter. O Caio Coppola falando exatamente aquilo que eu falei. Vejam só. Exatamente aquilo que eu falei no vídeo anterior. Vejam só, presta atenção. Mas qual que é o único mecanismo de controle democrático, né, inscrito na Constituição ao STF? É justamente o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que requer 2/3. Preste atenção no que ele fala. Um pedido de impeachment requer 2/3 dos senadores. De apoio no Senado. Portanto, sem um escândalo nacional que mobilize a opinião pública, isso é impossível. Isso é impossível. Sem um escândalo nacional que mobilize a opinião pública, isso é impossível. E é justamente do que ele está falando aqui? Da CPI da Lava Toga. Que mobilize a opinião pública, ele sabe que isso é impossível. Tanto que o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele está sentado em cima de 3 pedidos de impeachment bem fundamentados contra o presidente do STF, o senhor Dias Toffoli. Então, assim, é para isso, pessoal, que serve uma CPI. É montar um circo que só depende do apoio de 1/3 dos senadores. Aí é questão de apurar os fatos, escancará-los aí perante a opinião pública, e o que eles nesse fizeram grande depois? teatro que é Brasília. E vamos... Isso aqui é na época que o Caio Coppola ainda criticava o mito, que chamava de leoa. Nós vamos ver o vídeo que ele chamava de leoa aqui. Ele sabe que o processo de impeachment, para funcionar, ele primeiro precisa ser pavimentado por uma CPI. Para que ganhe o apoio da população. O que os bolsonaristas burros fizeram? Tanto Sarah Winter como aquele idiota do Silveira. Deram mais munição para o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, esse processo de impeachment que o Caio Coppola está fazendo o marketing em cima, serve para marketing só para ele mesmo, porque ele sabe que não vai dar em nada. Cadê que agora ele vai criticar de maneira feroz o Cássio Nunes, que foi um indicado pelo mito no Supremo Tribunal Federal, que jogou o próprio processo de impeachment que ele pedia e jogou fora. Acabou com ele. Cadê? Cadê que ele vai forçar, como ele forçava antigamente, fazer as críticas ferrenhas, para que Flávio Bolsonaro assine uma CPI da Lava Toga? Não vai, pô. Tá aqui, ó. Vamos lá, recordar e viver. Foi assim que começou o desmonte do mensalão, com a CPI dos Correios. O terceiro ponto é que a Lava Toga ela travaria a pauta do Senado, especialmente a reforma da Previdência. Agora, desde quando que uma única comissão consegue inviabilizar a aprovação, antes era bem diferente, de outras pautas? Isso não faz sentido nenhum. Existe um esforço nacional pela aprovação da nova Previdência e é uma questão que vai passar porque tem que passar. E vamos atentar para o maquiavelismo desse argumento, né? Então a gente deixa de investigar... O argumento que eu usei no vídeo anterior é exatamente o mesmo argumento dele. Só que antes dele virar o Caio Gadola. Abuso de autoridade, os crimes de responsabilidade da cúpula do judiciário, porque para governar a gente precisa atuar em conluio com um sistema podre. Isso é o velho presidencialismo de coalizão, não é a tal da nova era que foi tão amplamente prometida e divulgada. E aqui nesse momento eu queria recomendar para o ouvinte da PAN que assistisse a um vídeo visceral do youtuber Nando Moura sobre esse assunto. O vídeo se chama Lava Toga. E assim, é nítida, é patente a indignação dele que é bem genuína. Eita pau, mais um com um punhal nas minhas costas, mais um. E o povo idiota aplaude. E o povo idiota analfabeto aplaude, rapaz. O cara falando a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. E tu acha o quê? Que eu tenho medo de dislike de gado, cara? De bot farm do Carluxo? E tá aqui o vídeo de antes, ó, onde ele falava que Bolsonaro é uma leoa. Vamos lá. O que não quer dizer que o Bolsonaro seja um leão, né? O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. É verdade, é só ver qualquer documentário aí sobre a vida nas savanas, né? E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las?
Ou alguém aqui está satisfeito com a decisão mencionada pelo Edgar do STF, que favorece o Flávio Bolsonaro e que travou pelo menos, Vini, 700 investigações e processos, né, de crimes do colarinho branco? Será que alguém está satisfeito aí com a nomeação de um procurador-geral da República que é simpático à esquerda? Isso aqui é antes de virar o Caio Gadola, o Gadola. E ao progressismo? Né? Então, cadê você nessa savana, Bolsolion? Eu não faço a menor ideia, metaforicamente, de qual bicho representaria melhor o nosso presidente. Mas leão que se acerta com hiena não é um leão de verdade. Frase final que diz o seguinte, abre aspas, vamos apoiar nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso. Apoiar até o fim traz uma ideia de lealdade, que obviamente é uma qualidade positiva. Mas para quem tem escrúpulo, certo? Para quem tem escrúpulo, a lealdade, ela jamais vai suplantar, ela jamais vai superar, ela jamais vai ultrapassar a fidelidade a princípios e valores, certo? Porque você não segue nenhum homem incondicionalmente sob pena de segui-lo para o mau caminho. Alguém tem a Rapaz, que diferença, hein? Que diferença do Caio Coppola hoje. Hoje ele se omite dessas questões. Hoje ele não fala a respeito disso. Que decepção, bicho, que esse cara é. Que decepção. Porra, de falar que eu ataco o presidente da República, eu que me considero um conservador e patriota, inclusive, será que eu acabei de atacar o presidente da República ao argumentar que numa savana ele não é um leão, porque ele transige com hienas? Né? Ou será que eu apenas critiquei o presidente, que é muito diferente de atacar, e tá aí o dicionário repleto de sinônimos e significados para quem tiver alguma dúvida. A sabedoria popular, ela... Caio, toma vergonha na cara, bicho. Toma vergonha na cara, bicho. Para de ser o que você é hoje, volte a ser aquilo que você era. Eu não mudei uma vírgula. Hoje você é um cara completamente irreconhecível. Não dá para reconhecer você na Jovem Pan ou em qualquer outro lugar. Não dá para reconhecer. Se você fosse sério mesmo como opinador, como jornalista, eu sei lá, né? Se você fosse sério mesmo, você criticaria aquilo que o Mito fez, você pediria desculpas por aquele seu vídeo que você tentou, aquele do engasgadinho, que você tentou consertar depois. Não tem desculpas para aquilo, não tem desculpas para aquilo. Vergonha, cara. Vergonha, cara. Critique. Olha, tá aí, o Cássio Nunes pegou o seu processo de impeachment, exatamente aquilo que eu falei que ia acontecer. Force aí, faça pressão pro povo, pro povo pressionar os senadores para pelo menos existir essa CPI da Lava Toga. Porque se não é pavimentado através disso, você sabe que o seu processo de impeachment só serve para marketing para você mesmo, para marketing para você mesmo, seu boletim Gadola. Boletim Gadola. Então tá. Esse é o terceiro vídeo aí, né? Então pode chorar, gato, pode dar dislike, pode fazer o que vocês quiserem, bicho. Aqui eu tô nem aí, pode desinscrever do canal. A verdade é essa e ela permanecerá sempre. Sempre. Isso que o Coppola fez, o pedido de impeachment do Coppola, eu repito. Cortina de fumaça que não vai dar em nada para alegrar a militância do Mito que agora abomina o Alexandre de Moraes. Quando essa Suprema Corte, nós sabemos todos ali são uma vergonha para o Brasil. Mas a única forma de pavimentar um pedido de impeachment, como o próprio Caio Coppola disse, tá? O argumento é dele, é através de uma CPI da Lava Toga. Porque não existe forma de conseguir 2/3 das assinaturas dos senadores sem um massivo circo e exposição daquilo que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, fim. Mas de tanto falarem, eu resolvi me inteirar da treta. Vi o vídeo que o Nando fala do impeachment do Alexandre de Moraes e vi a resposta do Caio Coppola. E é verdade, o Caio jantou o metaleiro de Embu. Se o Nando tivesse um pouquinho só de honestidade intelectual, ele deveria fazer um vídeo resposta para se retratar, assumindo que não teve capacidade de entender o que estava acontecendo. Mas claro que não foi o que ele fez. Ele tentou sair por cima fazendo um vídeo resposta absolutamente ridículo, onde ele repetiu narrativas prontas que não cumpriram o objetivo de refutar o Caio, mas sim um espantalho que ele criou na sua cabeça. Fora a hipocrisia de acusar o Caio de fazer sofisma, quando ele mesmo no vídeo usou e abusou de argumentos sofismáticos.
trazendo inclusive alguns posicionamentos que o Caio tomou em 2019, o que não cabe no cenário atual. Primeiro precisamos entender que em 2019 o Caio de fato defendeu a CPI Lava Toga, assim como o Nando. Inclusive na época ele recomendou que a audiência do Morning Show assistisse um vídeo do Nando sobre o assunto. E sim, na teoria, o intuito da CPI era pavimentar o caminho para um processo de impeachment de algum ministro do STF, como o Nando não para de repetir. Mas hoje não temos mais a possibilidade de abrir essa CPI. Essa é uma discussão que morreu em 2019. E provar quem estava certo e quem estava errado naquela época não contribui em nada para o cenário atual. Temos que trabalhar com a realidade que nos é apresentada agora, e não com possibilidades que não estão mais em voga. E o que temos hoje são os pedidos de impeachment. Ao invés de ficar reclamando todo dia que os bolsonaristas destruíram com a bendita CPI Lava Toga, como faz um metaleiro, o Caio olhou para frente e tentou viabilizar um desses pedidos de impeachment. Bom, não vou repetir aqui o que ele já explicou no seu vídeo e também não vou fazer um reacting do vídeo resposta do Nando. Mas a base fundamental aí da sua argumentação foi o fato de que o Cássio Nunes negou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, e que isso prova que o Caio fez apenas uma ação marqueteira, pois já sabia que não daria em nada. Tanto que no vídeo ele lê a seguinte manchete, abre aspas, Nunes Marques rejeita a ação de Cajuru sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, fecha aspas. Então vamos esclarecer essa história. Primeiro, essa manchete que o Nando mostrou está incompleta. E claro que foi justamente a que ele escolheu para corroborar com a sua narrativa. Porém, a manchete correta é essa aqui. Cássio nega pedido para obrigar Senado a abrir impeachment de Alexandre de Moraes. O que o Cássio rejeitou foi um mandado de segurança do Cajuru para que ele obrigasse o Senado a pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, através da mesma manobra que o Barroso utilizou para obrigar o Pacheco a abrir a CPI da pandemia. O que o Cássio rejeitou não foi o processo de impeachment em si, mesmo porque isso não lhe cabe, mas rejeitou o ato de obrigar o Senado a abrir esse processo. Agiu acertadamente, pois o grande problema do país atualmente, como a gente está cansado de saber, é o ativismo judicial. É justamente o STF rasgar a Constituição, interferindo em prerrogativas do Legislativo. O Cássio foi contra obrigar o Senado a abrir a CPI da pandemia. Ou seja, se ele acatasse o mandado de segurança do Cajuru, ele estaria sendo incoerente com seu voto. Mas mais do que isso, ele sinalizaria que é plenamente constitucional o judiciário se meter em atribuições do legislativo, como o Barroso fez com o Pacheco e como a Carmen Lúcia fez com o Arthur Lira, ao dar 5 dias para ele explicar por que não abriu um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Quem tem que tomar vergonha na cara e pautar o impeachment do Alexandre de Moraes é o Rodrigo Pacheco. Depende dele e não do Cássio Nunes, pois a Constituição concedeu ao Senado Federal a prerrogativa de fiscalizar a Suprema Corte, assim como a prerrogativa para abrir um processo de impeachment caso algum ministro cometa alguma irregularidade. A dificuldade em fazer isso está no rabo preso dos senadores, e da mesma forma que o rabo preso dos senadores os impedem de tocar um processo de impeachment contra um ministro do STF, também os impediria de trazer à tona os crimes desses ministros em uma possível CPI Lava Toga. Bom, mas provavelmente o Caio ainda vai fazer aí um vídeo tréplica, onde o Nando será mais uma vez jantado. No entanto, um outro argumento que o Nando usa muito para atacar o presidente, a ponto de falar que em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele não sairia de casa para votar, é uma suposta negligência do presidente com relação às vacinas.
como todo pessoalista, o Nando fala que o Bolsonaro não comprou as benditas 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e que por isso ele é um genocida. Essa narrativa de que o presidente foi contra a vacina, ou que lá atrás ele boicotou a compra dos imunizantes, é uma desinformação que vem sendo promovida insistentemente. E eu não entendo por que o Bolsonaro ainda não fez um pronunciamento em rede nacional para explicar tudo o que aconteceu e vem acontecendo no processo de aquisição das vacinas. Mas vamos lá. Em janeiro de 2020, o código genético do novo coronavírus já estava disponível. Sendo assim, os laboratórios do mundo todo começaram o processo para o desenvolvimento dos seus respectivos imunizantes. Desenvolver uma vacina é rápido. Por exemplo, a da Moderna ficou pronta já em fevereiro do ano passado. O que demora são os estudos que atestam a sua segurança e eficácia. Esses estudos demoram pelo menos 4 anos. No caso das vacinas para o Covid, várias etapas foram puladas para que ficassem disponíveis em menos de 1 ano. Bom, em meados de junho do ano passado, os laboratórios já começaram a negociar suas vacinas com os países interessados. Porém, essas vacinas ainda não estavam disponíveis para uso. Sendo assim, os países precisariam fechar um contrato no escuro, pois após cumprida aí toda a fase de teste, o imunizante poderia simplesmente ser ineficaz ou apresentar riscos à saúde humana. Dessa forma, em qual laboratório apostar suas fichas? Imagina investir milhões em um laboratório cujo imunizante acabou falhando. Para países ricos, talvez isso não seja um problema, mas para o Brasil é. Mesmo assim, o governo federal em junho apostou suas fichas na vacina da AstraZeneca. Um acordo onde inclusive o laboratório disponibilizaria os insumos para que o imunizante pudesse ser produzido aqui. Visto que é impossível vacinar mais de 200 milhões de pessoas com uma vacina que não seja produzida em território nacional. Aí eu te pergunto, como o Bolsonaro foi contra a vacina se em junho do ano passado ele fechou com a AstraZeneca? Bom, nessa loteria das vacinas, a Pfizer acabou saindo na frente e ainda com um produto superior ao da concorrência. E de fato, lá atrás, o governo federal recusou um acordo com o laboratório alemão. E por quê? Porque o Bolsonaro quis boicotar? Porque quis que a população morresse? Claro que não. O que aconteceu foi o seguinte: o contrato da Pfizer era leonino. O laboratório não se responsabilizaria por eventuais reações adversas ou mesmo mortes que o fármaco poderia causar, assim como não devolveria o capital investido caso a vacina não fosse aprovada pela Anvisa. E além disso, a logística da Pfizer é extremamente complicada, pois o imunizante necessita ser armazenado em baixíssimas temperaturas. E em um país tropical, isso pode prejudicar todo o processo de distribuição. Ou seja, imagina se o Bolsonaro fechasse com a Pfizer, sendo que era só uma aposta, e a vacina acabasse não dando certo. Você acha mesmo que a oposição não abriria um processo de impeachment por crime de responsabilidade? Já as condições contratuais da AstraZeneca foram mais favoráveis. No caso do Dória com a Coronavac, a situação foi completamente diferente. Não é que o governador paulista, preocupado com a pandemia, foi heroicamente atrás de um imunizante que salvasse o Brasil. Não é nada disso. A Coronavac caiu no seu colo. Isso porque antes da pandemia ele já havia feito um acordo com o laboratório chinês Sinovac. Como você sabe, o Dória é uma espécie de camelô do Partido Comunista Chinês. Só que com o advento da pandemia, esse laboratório também entrou na corrida das vacinas e produziu seu imunizante. E como o Calcinha já tinha um contrato fechado, o imunizante foi oferecido para ele em primeira mão. E claro que ele não ia perder a oportunidade de usá-lo como moeda política. E Bolsonaro, em um primeiro momento, ficou ressabiado. Primeiro porque a Coronavac veio justamente do país responsável pela pandemia. E segundo,
porque na época nenhum país tinha adquirido essa vacina, tanto que nem a China vacinou sua população com ela. O problema é que Bolsonaro afirmou que não compraria o imunizante mesmo se fosse aprovado pela Anvisa, e agora ficam usando isso contra ele. Mas continuando, por sorte do Dória, a Coronavac acabou sendo disponibilizada antes que a vacina da AstraZeneca, que foi a aposta do governo federal. E ao ser aprovada pela Anvisa, o Bolsonaro, ao contrário do que havia dito, não pensou duas vezes e incluiu o imunizante chinês no Plano Nacional de Vacinação. E o que importa agora é que hoje o Brasil, em números totais, é o 5º país do mundo que mais aplicou doses de vacina contra a peste chinesa. O governo já distribuiu 53,4 milhões de doses aos estados, das quais 32 milhões foram aplicadas. E o Ministério da Saúde garantiu que o governo contratará até o final do ano quase 563 milhões de doses de vacinas dos principais laboratórios. Para se ter uma ideia, o Japão, nação rica e de primeiro mundo, por conta dos contratos leoninos impostos pelos laboratórios, foi o último país a começar a vacinar. Lá a campanha de vacinação começou no dia 20 de fevereiro. Enquanto o Brasil aplicou 32 milhões de doses até agora, o Japão aplicou 1,8 milhão. E a única vacina aprovada lá foi a da Pfizer. E nem por isso vimos o metaleiro de Embu e os veículos de imprensa chamando o premier japonês de genocida.